Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre comunicação. E o tema de hoje é bem interessante, é responder a seguinte pergunta: quando é que uma pesquisa de opinião não pode ser levada a sério? Bela pergunta, hein? Então vamos lá. Gente, mas antes a gente tem que fazer uma introdução aí para vocês entenderem. É o seguinte, existem pesquisas que são universais e aquelas pesquisas que são assim feitas de forma parcial ou de parte de uma população. As pesquisas universais, ou seja, da totalidade da população, se chama censo, tá? Geralmente quem consegue fazê-las, né, não só por interesse, por obrigação e tudo mais, mas por questão econômica, tem muito dinheiro para poder bancar essas pesquisas universais que são chamadas de censo, tá? Então é o governo federal ou estadual, tal, pessoal que tem muito dinheiro e consegue fazer isso, tá certo? E aí o que ocorre? O que é censo? É quando uma pesquisa abrange toda a população. Toda a população é entrevistada, cada um dos cidadãos são entrevistados para saber o quê? O nível de escolaridade, o nível de renda de cada uma das pessoas, quantos filhos tem, quais os bens que eles têm, se a casa é dele ou não, se é alugada, se tem automóvel, moto, né? Se tem geladeira, televisão, não sei o que lá, celular, várias outras coisas, a questão de saúde, tudo. Então é um levantamento bem completo, vamos dizer assim, ok? Que é feito, né? Embora seja muito custoso, e por ser custoso ele é só feito a cada 10 anos, tá? Inclusive esse ano provavelmente vai ser feito, em 2020, tá bom? E os outros tipos de pesquisas, que são particulares, com amostras. O que é amostra? Uma parte da população que, por dados estatísticos, ela reflete a totalidade, tá? Então, por que isso? É porque justamente quem paga essas pesquisas são empresas, não é o governo, são empresas privadas, geralmente, né? E pessoas físicas. Então, aí o negócio fica muito pesado gastar, fazer uma coisa tão ampla, universal. Tá? Então, eles escolhem uma parte da população que representa a totalidade. Então, para isso, precisa de um estudo estatístico para fazer, olha, pegar uma população tal, de renda tal, com nível de escolaridade X, isso, aquilo, vai refletir o resto da população. Não de forma 100%, mas bem aproximado, tipo 90%, tá ok? Então aquilo ali já ajuda muito, por conta do dinheiro, que os empresários que vão bancar a pesquisa, eles não vão querer gastar fortunas, né? Então tem que pagar um valor que já é muito caro, é muito pesado fazer uma pesquisa, tá? Não é baratinho não, tá? Tá na casa ali 50 mil, 100 mil, 200, 300, entendeu? Conforme o nível da pesquisa, tá? Não é barato não, mas não é um absurdo, né? Como um censo, o censo seria uma coisa realmente um valor gigantesco, né? Que é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão federal, que tem centenas e centenas de funcionários para fazer isso, a cada 10 anos apenas, hein? Bom, falando isso, então tem basicamente poucos tipos de pesquisas, né? As principais são as pesquisas científicas, as de mercado e as pesquisas de opinião, que vai ser tratado especificamente nesse
vídeo aqui. Então a pesquisa científica, só para vocês terem uma noção, é aquela feita por, nesse caso, claro, por outras áreas, mas nesse caso aqui, é aquelas que vão entrevistar pessoas. São as sociológicas, né, feitas por sociólogos, cientistas políticos e tudo mais, até psicólogos, né, fazer o levantamento comportamental das pessoas, como é que reflete, tudo. Então, nesse caso, gente, eles fazem a entrevista e é uma pesquisa científica, segue todo um protocolo, uma metodologia científica, não é um negócio bagunçado não, tá? Então é tudo estudado, as perguntas, né? E as pessoas então são escolhidas a dedo ali de forma científica, ok? Já a pesquisa de mercado é feita geralmente por empresas, né? Por órgãos de investimento, então eles querem saber o comportamento do mercado, de um certo produto, um certo serviço, para ver se vai ser bem aceito no mercado, como é o comportamento, como está indo o comportamento das ações, né, dentro do mercado e tudo mais. Então são pesquisas em que também elas são bem, tenta na medida do possível ser bem certeiras, tá ok? E não são divulgadas tão assim, né? Elas são geralmente feitas pesquisa por esses institutos porque elas querem depois vender a pesquisa para alguém. Para quem? Para quem quer investir, evidentemente. Tá? Realmente, ali é o poder da informação, do conhecimento. Ela não vai fazer uma pesquisa e gastar uma boa grana para entregar de bandeja para todo mundo se dar bem. Então ela vai vender para aqueles grandes investidores que vão pagar para ela dizer, olha, ali é melhor caminho para você investir, ou aquele serviço ali, ou então também aquele produto. Eu quero saber se aquele produto vai ser bem aceito no mercado. Aquele serviço, será que o pessoal vai aceitar bem esse tipo de coisa? Vamos fazer uma pesquisa antes de produzir esse produto, né? Produzir esse produto. Então, ele faz um levantamento antes. O interesse dele de divulgar é secundário. Ele quer saber se ele vai se dar bem. Tá bom? Já as pesquisas de opinião, que é o nosso assunto, né? Feito esse introito todo aí, né? Que é bom situar as pessoas, né? Porque senão as pessoas ficam meio aqui, a gente fica falando muito a coisinha específica e acaba a pessoa não entendendo nada. As pesquisas de opinião, gente, é feito por institutos de pesquisas, como as demais, né? Mas essa aí, ela tem um interesse já, ela faz uma entrevista política, econômica e social. Ela vai perguntar, geralmente política, né? Economia, tal, o que você acha do país? Está indo bem? Você está se sentindo bem? Tá tendo trabalho ou não está tendo? Você gosta do governador? Você gosta do prefeito, né? Se aqui se aprova o que ele fez ou o que não fez, a segurança está boa, a saúde está indo bem ou não, como é que está? Então ele faz umas perguntas com um viés político, sociológico e econômico, tá? Só que tem aí um detalhe, e ele, claro, evidentemente vai fazer com uma amostra da população, que por sua vez tem que refletir a totalidade. Se vai refletir, aí é outro X da questão. Mas ela tem que fazer com pouca gente, porque não tem dinheiro para fazer uma entrevista com toda a população, vamos supor, de um município. Né? Vai fazer com parte de pessoas. 2.000, 4.000, 5.000 pessoas. Tá? Conforme o caso. Tá? Então, tudo vai usar dados estatísticos para poder chegar aí. Aí que ocorre, gente, para poder falar o assunto mesmo, depois dessa introdução toda. Quando é que uma pesquisa de opinião não pode ser levada a sério? É quando essa pesquisa de opinião é feita com um instituto de pesquisa em que ele vai divulgar o resultado da pesquisa. O que é divulgar? É tornar público. A intenção principal dele é divulgar o resultado. Tá? Ele quer divulgar o resultado. É uma premissa básica. Ou seja,
ele tem que divulgar o resultado. O que não ocorre, vamos supor, no caso da pesquisa científica. Não tem, o interesse não é esse. Nem a pesquisa de mercado. O interesse não é divulgar. Tá? Não tem essa necessidade fundamental. Eu quero divulgar. Não. Muitas vezes ele quer até manter escondido porque a pesquisa de mercado ele quer saber só para ele, para ver se aquele produto vai dar indo bem ou pescar uma pesquisa de ações. Aquilo ali eu vou ficar quietinho porque eu vou só passar a informação da ação que é melhor, que vai dar melhor resultado, só para quem me pagar a consultoria. Tá entendendo? E a de científica pouco importa, nem aí, o pessoal está pesquisando para ver o comportamento de forma científica, com aquela visão mais nerd, não está preocupado em influenciar ninguém. Já a pesquisa de opinião, não todas, evidentemente, mas há aquelas que têm intenção de divulgar, e isso aí é fundamental para elas não podem ser levadas a sério. Por quê? Pelo simples fato que ela está tendo interesse. Porque quem as contrata, esses institutos de pesquisa, ele paga uma certa grana. Não é uma mixaria, não é uma fortuna, mas também não é uma mixaria, né? São em torno de 50, 100 mil reais. Então, evidentemente que eles têm interesse de fazer valer, né, justamente a vontade deles, o interesse deles. Porque são geralmente órgãos políticos, de mídia, tem interesse político, social, econômico, principalmente político. Então eles querem fazer valer justamente as ideias deles, o posicionamento político, ideológico deles. Ok? Então você vai gastar todo aquele dinheiro, ele não vai querer que o Instituto de Pesquisa dê um resultado contrário ao interesse dele. Porque se o Instituto fizer isso, vai ser a primeira e a última vez que ele vai ser contratado. E o Instituto de Pesquisa vai começar a minguar. Então, ele tem que atender de forma bem satisfatória o contratante. Tá? Seja ele o que for, pode ser um partido político, né? uma mídia qualquer aí, um jornal, uma televisão. Então, esse pessoal tudo está politizado. Boa parte, quase totalidade, mas é tipo assim, vou chutar 80% desse pessoal que contrata as pesquisas de opinião são altamente politizados. Então, quando eles contratam, eles querem que aquele resultado seja divulgado. Ele já contrata o resultado. Estou te contratando porque eu tenho essa posição e eu quero que o resultado seja isso. Certo? Então, qual que é a premissa básica? Qual que é o fator fundamental? É que aquela pesquisa não fique em segredo, tá? Ele não quer saber a verdade, tá? Se alguém está aprovando a política dele, se o pessoal aprova aquele determinado político ou não, aquela ideologia. Ele não nem quer saber disso, não. Ele quer que simplesmente a ideia dele seja corroborada por uma pesquisa dita científica. Pesquisa de opinião dita científica. Tá bom? Porque aí ele vai dizer, não, isso aí é científico, isso é pesquisa de opinião. Ninguém pode ir contra. Foi um instituto sério, tal, que fez essa pesquisa. Mas mal sabe a maioria da população que aquela pesquisa ela foi contratada por alguém que tem interesse muito grande em que o resultado seja aquele que o contratante quer. Evidentemente que o Instituto de Pesquisa ele vai manipular tudo.
para chegar naquela mesma conclusão. Se não 100%, pelo menos o suficiente para agradar quem o contratou. Entendeu? Então, é só interesse econômico e político. Econômico por parte do Instituto de Pesquisa, que manipula tudo para chegar à conclusão que o contratante tem interesse político sobre isso, e algumas vezes econômico, evidentemente, para ter aquele resultado nas pesquisas. Então, gente, é o seguinte, essas pesquisas de opinião, aquelas que são divulgadas, elas visam atender aos interesses do contratante. Então, elas não podem ser levadas a sério. Simples assim. Um exemplo que eu vou dar, um pouquinho fora aí, não é perfeito, mas você vê a nuance. Um juiz, por exemplo. Quando o juiz dá uma opinião sobre um determinado processo em que ele esteja atuando, é totalmente inválido. Ele não pode, depois ele fica impedido de atuar nesse processo. Ele é proibido por lei. A lei o proíbe de fazer isso. Tá? Tanto a lei penal, né? Processo penal, como a LOMAN, lei, né? Dos magistrados. Então, o que acontece? Ele não pode se manifestar antes sobre o negócio, porque aí ele vai ficar impedido, né, suspeito, de uma forma ampla, dizendo assim, né, de atuar naquilo. Isso é contra a ética da magistratura. Ele não pode se manifestar. Porque ele vai ser o jogador, ele tem que ser imparcial, ele não pode ficar dando opinião e divulgando isso para as outras pessoas. Porque aí ele vai mostrar parcialidade. Tá? Então, todo juiz ele não pode dar opinião sobre um processo antes que ele esteja julgando, antes de julgá-lo. Simples assim. Mas por quê? Mas não tem lei contra o Instituto de Pesquisa, Daniel, nem contra os políticos, nem contra as empresas. É por isso que eles fazem isso. Porque não tem um código de ética para os institutos de pesquisas. Tá entendendo? Para o juiz tem. E olha que muito juiz ainda desobedece isso, hein? Nós temos muitos casos aí. Dá para citar aí que o pessoal fala pelos cotovelos de um processo que ele vai atuar. Que ele deveria ser impedido. Tá? Isso realmente é um absurdo. Mas, no caso dos institutos de pesquisas, eles não têm essa limitação. Não existe um código de ética para os institutos de pesquisa. Aí eles deitam e rolam. Entendeu? O pessoal encara, não, uma coisinha besta. E outra, é tudo científico. Nossa, estatística, isso, aquilo. Pá! Faz em Deus aquilo ali, como se fosse os 10 mandamentos ditos por lá na tábua lá do Moisés, os 10 mandamentos, o código de Hammurabi. Ah não, a pesquisa falou, acabou, aquilo ali é coisa que é divina. Mal sabe eles que quem os contrata, que são empresas, pessoas particulares, cheias de interesse, porque não vão pagar uma fortuna não, um dinheiro bem grande para ter um resultado contrário a ele. Só se a pessoa é totalmente doida, né? Ela quer ir à falência, né? Ela quer realmente acabar com a carreira dela, o que for. Ela não vai pagar para o Instituto de Pesquisa para ter um resultado diferente do que ela quer. Ela vai pagar muito caro para ter um resultado contra ela? Não. Ela pode até querer isso, só que ela não vai querer que divulgue.
Ela só quer que a divulgação seja obrigatória, como é sempre, né? 99% dos casos, porque sabe que o Instituto de Pesquisa vai fazer uma pesquisa para comprovar justamente o interesse dela. Por isso que é divulgado, porque se não fosse divulgado, aí fala assim, não, aí é certeiro, porque pô, não está divulgando, então ele não tem interesse em influenciar o interesse dele, a vontade dele. Como sempre é divulgado, é porque é para respaldar o interesse dele. Então ela não é válida. Simples assim. Uma questão ética. Ah, mas às vezes é o jornal, a televisão que contratou, é a rádio, é a imprensa escrita, contratou isso, aquilo. Gente, a grande maioria desses órgãos de imprensa são altamente políticos, ideológicos, têm partido, sim. Ou seja, tem lado, sim. E a grande maioria é de esquerda. Então, com isso, eles têm lado, eles têm interesse. Claro que tem pessoa de direita, mas a grande maioria da mídia é de esquerda. Então, eles vão defender de unhas e dentes o viés ideológico deles. Não tenho nenhuma dúvida. Como não existe código de ética para pesquisas de opinião, então é pesquisa de opinião. Não é coisa científica, gente, é pesquisa de opinião. Então aí eles deitam e rolam. O cara falou, 76% falou que é isso, que o outro é 50% falou isso, 30% falou. Tem nada de científico, gente. Então, para terminar o assunto aqui. Então, a divulgação é a prova cabal, né? A divulgação da pesquisa de opinião é a prova cabal de que há uma questão de interesse de fazer valer a opinião de quem contratou o Instituto de Pesquisa. Porque se a pesquisa chegasse a uma conclusão contrária de quem o contratou, evidentemente que o próprio contratante fala assim, ó, não divulgue, porque está indo contra os meus interesses. Mas como sempre é divulgado, tá entendendo? Olha só, a conclusão lógica, não precisa ser muito gênio. A conclusão lógica é assim, como todas as pesquisas de opinião são divulgadas e sempre favorece quem usa o contrato, você pode concluir com uma margem de erro pequeníssima que eles manipulam a pesquisa de opinião para agradar quem está contratando eles, os institutos de pesquisa. Simples assim. Ou vocês podem duvidar disso? Não tem como, é uma questão matemática, é uma questão lógica. Não tem como escapar disso, tá bom? Então, gente, eu acho que eu já falei demais. Vai ter outros vídeos sobre pesquisas de opinião, tá? Que aí eu vou mostrar outras coisas para vocês, só que em outro vídeo, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, tá bom? Então, muito obrigado. Quem não está inscrito, se inscreva aí e até a próxima.